Vamos lá. A pessoa do Espírito Santo geralmente é vista como um agente pós-conversões ou como agente do processo de santificação, regeneração. Mas alguns textos na Bíblia, a exemplo de João, fala do convencimento do pecado, ou seja, do Espírito Santo lidando diretamente com o pecador. E esse pecador ainda não regenerado. A grande diferença entre as principais linhas evangélicas sobre soteriologia, ela diverge justamente na chamada Ordo Salutis, termo latino para a ordem da salvação. A Ordo Salutis, ela organiza, não de forma cronológica, mas de uma forma lógica, a sequência da salvação. Numa perspectiva arminiana, ela vai organizar dizendo que Deus, aquele que ele conheceu, ele predestinou, e assim sucessivamente, enquanto a Ordem Salutis, da perspectiva calvinista, ela vai dizer que aquele, pois, que Deus predestinou, esse também chamou. A grande diferença vai ser a ênfase dada no livro de Romanos, capítulo 8, em que os arminianos eles defendem que a Ordo Salutis começa no verso 29 do capítulo 8, porque o Dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que seja primogênito de muitos. Enquanto os calvinistas começam justamente a partir do 30, que é: e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então essa é a sequência lógica da Ordo Salutis. Algumas tentativas são feitas, para justificar, cada um vai defender a sua parte, a sua teoria. Porém, o Espírito Santo, o nosso foco é como o Espírito Santo ele trabalha justamente isso, como ele chama, E para isso iremos nos basear primariamente no texto de João, capítulo 14, o verso a partir do 5 ao 15, que está inserido no discurso de despedida de Jesus, onde esse discurso é proferido ali no cenáculo, é proferido em algum lugar que tem algumas divergências sobre, mas o período, a cronologia dele é certa, que é justamente no final, no processo em que Jesus está aí ao céu. Enquanto ele ali, ao chamar os discípulos, e o que nos chama a atenção é justamente o termo que ele utiliza, que é o termo Paracletos, ou em outras traduções e versões Paraclitos, depende do historiador. Então, do escritor, que vai utilizar, transliterar ou Paracletos ou Paraclitos. Uma coisa que também chama a atenção é que as traduções
no capítulo 16, ela geralmente traduzem por Consolador. Porém, a NVI traduz como por Conselheiro. A Reina Valera, por exemplo, que é uma versão espanhola, também traz como Consolador. As João Ferreira de Almeida também trazem como Consolador. A NVT traz Encorajador. A Nova Tradução na Linguagem de Hoje trazem como Auxiliador. Versões católicas traz Advogado. Então, a Almeida, revista de acordo com os melhores textos de 1967, traz Ajudador, e assim por diante. Então, o que isso demonstra quando existe uma certa variação ou uma considerável variação é que justamente há uma complexidade na tradução do termo. E por haver essa complexidade, é necessário um exame mais detalhado sobre o termo, em que esse termo ele vai ser de uma forma ou de outra exposto para que o autor para que o leitor entenda de uma melhor maneira como fica o texto para o ouvinte inicial, para o leitor inicial. Então, dessa maneira que ele se expressa, vai ser vai contar muito em relação ao sentido, né? E a dificuldade específica no texto é justamente essa, que não tem uma palavra. Há teorias de traduções diversas, mas algo comum nas traduções é que numa tradução você sempre vai ter, independente da teoria, independente da metodologia escolhida, mas é certo que numa tradução você vai ter uma perca de significado, uma perca do sentido amplo do texto, haverá uma perca do background, né, do pano de fundo do público leitor e do público ouvinte imediato, e assim como a intenção, a ideia autoral. Mas ainda que a questão do propósito, ele, segundo Norma Geisler, ele não seja crucial para entender o significado, o sentido da palavra, o significado imediato, mas a palavra em si, o lexema, o verbete em si, ele se torna crucial entender como era usado. Então, como ele foi usado em outros contextos, como ele é utilizado nas escrituras, como ele é utilizado dentro daquele ambiente, dentro daquele pano de fundo, e com a semelhança, porque esse significado ele vai que está em qual a palavra está inserida, ele vai certamente demonstrar uma pujança
conceitual, uma pujança semântica, que é a forma como ele era usado, que é perdida quando se faz a tradução, a ponto de alguns autores ele não transliterarem ou não traduzirem antes, transliterarem o termo. E há algumas propostas, como o Guerra, ele procura não transliterar e até mesmo não traduzir e até mesmo propor que mesmo nas Bíblias contemporâneas, mesmo nas Bíblias em que haja uma linguagem aproximada, que esse termo especificamente ele não seja traduzido, e sim transliterado. Pode haver até alguma discussão sobre a validade disso, a validade das teorias da tradução dinâmica, da tradução formal, da tradução erudita, da tradução coloquial. Então, todas essas dinâmicas, ela tem sim o seu valor, mas o argumento-chave é que, em termos de tamanho, como é o caso de Paracletos, tamanha complexidade, ele não se deva simplesmente ser transposto por uma língua que ele não consiga transmitir a ideia em que o orador, o escritor primário, ele não tinha à época. Então, por exemplo, a questão do consolador, a questão do assoleador, a questão do conselheiro, ou a questão do mediador em si, do advogado. E isso não é coisa da agora. Na patrística, especialmente Agostinho, no livro A Trindade, ele usa o termo de uma forma intercambiável, ou seja, tem hora que ele chama de Paracleto, tem hora que ele chama, no texto latino, ele chama de Consolador. Então, é algo em que ou abirrogado. Então, é algo que se nos apresenta de uma forma bem complexa e que demonstra a necessidade de uma aproximação, a necessidade de um entendimento maior do texto, do contexto, do uso da semântica, do uso lexical desse termo. Ligado a isso, a questão soteriológica. Então, a questão, quando se fala da soteriologia, que é a doutrina da salvação, essa doutrina da salvação ela está ligada especialmente a como Deus efetua essa salvação, implementa, coloca em ação na perspectiva humana essa salvação. Então, se propõe a isso. Mas é comum dizer que um ponto comum na teologia sistemática, na dogmática cristã, que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai cria, o Filho cria, o Espírito cria. E também é comum dizer que o Pai salva, planeja, envia, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Já que o Espírito Santo aplica a salvação, é o agente, é a pessoa da Trindade a aplicar a salvação, como se dá isso? Então, como se dá o chamado?
Então, vê que esse chamado, a Bíblia, pelo menos no texto de João, capítulo 8, diz que convencerá o homem da justiça e do juízo. Convencerá, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça de Deus, do livramento da condenação. Temos a NVT, que vai dizer convencerá do mundo do pecado, da justiça do juízo. A NVI, ele convencerá o mundo da justiça do juízo. A nova tradução na linguagem de hoje convencerá as pessoas. As Almeidas convencerá o mundo. Em forma geral, ela vem dizendo que ele convencerá. Porém, algumas versões, ou uma versão estritamente literal, ela traduziria isso não como convencer, mas ele repreenderá o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. Então, esse termo de pecado é o mesmo termo que então é o mesmo termo em que não está diante do Pai, porque virou homem se o homem tiver ovelhas. É o termo que fala do homem ser, de repreender o seu irmão, de repreender aquele que errou contra ti. Então, quando falamos em aquele que repreender em João, em Mateus 18:15, se porém pecar contra ti o teu irmão, vai, repreende entre ti e ele só. Então, o texto vai, repreende entre ti e ele só, vai nos apresentar a mesma questão de repreendê-lo, ou seja, confrontá-lo, reprová-lo, mostrar a falta desse meu irmão que pecou contra mim. Então, esse, segundo o texto de João, elexei, a palavra, ela está falando de admoestar, elekor. Ela vai falar de confrontar, colocar na cara. Então, a questão do conhecimento, quando se trata do convencimento, a questão fica mais evidente, uma separação, porque o termo convencer, de certa forma, parece bem mais ameno do que o termo confrontar, o termo repreender. Então, quem vai apresentar nesse caso que o homem é pecador vai ser justamente o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele sendo agente crucial na salvação, ele vai fazer essa apresentação de uma forma contundente. O Espírito Santo é tão crucial na salvação que ele até mesmo pega o iníquo,
só irá se manifestar quando, segundo Paulo em Tessalonicenses, quando o Espírito Santo for tirado. Pelo menos esse é o entendimento de boa parte dos comentaristas bíblicos, né? Se ali a igreja está com o Espírito Santo e tudo. Então, mas esse é um entendimento bastante comum. Apesar de, claro, como qualquer outra coisa na área de estudo, tem suas diversas teorias e linhas de abordagens, suas diversas abordagens. Você tem termos como essa questão do repreender,